Um bom dia aí a todos. A gente vai dar sequência aí no nosso conteúdo, tá? A gente vai continuar aí essa questão de apresentações, porém a gente vai trabalhar com a parte de formatação, né? A gente vai formatar e conhecer novas formas de formatação para o conteúdo que se for colocar dentro do nosso slide, tá? Bom, logicamente que algumas formatações, quando você usa o PowerPoint instalado no seu computador, você acaba tendo uma maioria, né? Você tem uma ferramenta mais completa de recursos para que você possa aplicar essas formatações, tá? Quando você utiliza de aplicativos no celular, né, ou de versões online, as formatações acabam sendo um pouquinho mais limitadas, tá? Então a gente vai ver trabalhando aqui com o PowerPoint essa questão de formatação, certo? Bom, aula 3, formatação, beleza? Bom, quando a gente fala em formatação, gente, a gente fala aqui, ó, tá? A gente fala dessa guia aqui, ó, guia página inicial e de todos esses, né, recursos aqui, ó, tá bom? Que é o que envolve a questão do nosso texto. Deixa eu tentar um. Bom, que nem aqui. Aqui eu tenho um texto digitado e através desse texto eu posso aplicar algumas formatações para ele, tá? Então, qual é a primeira formatação que a gente consegue estar aplicando aí? As formatações básicas, que são essas daqui relacionadas a estilo de letra, né? Qual a letra que você vai utilizar, o tamanho da letra, né? O tamanho da fonte, formatações como negrito, itálico, sublinhado, né? E sombra, tá? Traçado, espaçamento entre as linhas, entre os caracteres, né? Aqui a gente pode trabalhar com texto maiúsculo, todo maiúsculo, maiúsculas e minúsculas, tá? A cor do texto, tá? Então aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com a cor do texto, tá? Aqui a gente apaga a formatação. Aqui a gente pode colocar, tirar, né, os marcadores, são esses efeitos aqui, né, para poder destacar um trecho do texto. A gente tem outros tipos de marcadores aqui, tá? Caso você precise, a gente tem aqui uma galeria, né, aonde você pode trabalhar a cor, né, a cor desse marcador, desse caractere, certo? Você pode capturar uma imagem da internet para colocar, tá? Você tem aqui símbolos, você pode escolher símbolos, tá? Para poder colocar no lugar do marcador, tá bom? Então, a gente pode formatar aqui. E numerador também, tá? Numerador a gente também tem aqui os tipos de numeradores, tá? Então aqui é o marcador e aqui é o numerador. Então a gente tem alguns numeradores e aqui a gente pode formatar os numeradores. Porém a caixinha é a mesma, tá? Marcadores e numeradores. Aqui nós temos os alinhamentos, tá bom? Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Aqui a gente pode, né, transformar em colunas o nosso texto, criar divisões de colunas, tá? Aqui a gente pode aumentar o espaçamento entre linhas, tá? Isso daqui é formatação de parágrafo. Aqui eu posso mudar a orientação do meu texto, tá? Então a gente tem aqui as orientações padrões.
A gente pode trabalhar com mais orientações. Aí ele vai me dar aqui uma caixa de formatação. Nessa caixa de informação eu tenho a cor do texto, né? Eu tenho alguns efeitos, posso colocar caixa de texto, tá? Então aqui a gente tem os alinhamentos para poder ser aplicados aí na formatação, tá bom? Então, alinhamento de texto, a direção do texto, né? Alinhamento do texto, tá? E aqui são os Smart Arts, tá? Que são efeitos, né? Que a gente pode aplicar com base no que está sendo escrito, tá bom? Então, o texto digitado ele vai lá converter, ele vai inserir lá os objetos que você deseja, tá bom? Aqui eu tenho as formas, tá? Aqui eu tenho as formas e aqui eu tenho uma guia, né? Chamada formatar, tá bom? E nessa guia formatar a gente tem outros tipos de formatações que a gente pode aplicar aí no nosso texto, tá bom? Bom, então, além dessa guia aqui de formatação, tá? A gente tem aqui a opção do parágrafo, tá? Essa ferramenta aqui, ele tem uma setinha aqui, a gente clica aqui, parágrafo, tá? Então aqui a gente pode formatar de uma maneira um pouco mais técnica, tá? O alinhamento que você deseja utilizar, tá bom? Os recuos que você pretende colocar antes do texto, após do texto, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esses marcadores. Deixa eu tirar aqui os marcadores. Vou tirar esses espaços, né? Fazer com que o meu texto ele tenha um parágrafo único aí. Então aqui eu posso trabalhar o alinhamento. Recuo antes do texto. Você pode colocar aqui um recuo. Caso você queira colocar espaçamentos, também você tem aqui, né? Espaçamento entre as linhas, que é dar um espaço maior aqui, você pode colocar, né? Aí ele já deu um recuo aqui na margem, estava tudo bem juntinho, ele afastou e deu um afastamento nas linhas, deixando o meu texto muito mais claro, né? De a gente poder estar lendo aí, tá bom? Então aqui no item parágrafo, aqui nessa setinha eu tenho a questão da fonte, tá bom? Então aqui você tem lá a fonte, né, para o texto que você vai utilizar. Então aqui você tem os tipos de letra, aqui você tem a cor da fonte, aqui você tem lá se você quer deixar ela em negrito, itálico, o tamanho, tá bom? Aqui caso você queira colocar o sublinhado, que é aquela linha que marca, você pode escolher alguns outros tipos de sublinhados, tá? Aqui você pode colocou o sublinhado, você pode escolher uma cor para esse sublinhado, tá? E aqui são os efeitos que a gente pode colocar no texto, tá bom? E aqui é o espaçamento, né? Espaçamento entre os caracteres que a gente pode colocar aí. Então, ó, mudei a cor, coloquei lá como sublinhado, tá? Aqui no item parágrafo, a gente tem esse botãozinho aqui chamado guias, tá? Essas guias aqui, a opção de guias, a gente pode criar tabulações, tá? O que é uma tabulação, gente? A tabulação é aquele que é muito utilizado em índice, né? Então, por exemplo, a gente tem lá laranja. Aí eu quero colocar lá o preço, né? Eu quero colocar uns pontinhos aqui. Então a gente vai lá em guias, né? Setinha aqui em parágrafo, guias. Então a gente coloca aqui a tabulação. Você digita o tamanho que você quer, tá?
o alinhamento que você deseja. Né? Você define, clica em OK, OK. A gente apertar o Tab lá, ele vai inserir a tabulação pra gente aí, tá bom? Certo? Bom, ainda continuando na questão de formatação, né? A gente tem aqui essa guia inserir, tá? Às vezes você criou uma caixa aqui, você já tem uma caixa meio que padrão, onde você está digitando. E você quer colocar uma outra caixa, a gente pode colocar aqui, ó, caixa de texto. Certo? Você pode colocar uma outra caixa e aqui nessa caixa você começar a escrever o que você deseja. Tá bom? Certo? Então a gente tem aqui a opção da caixa de texto. E aqui no menu inserir, a gente também tem uma formatação, né, que eu particularmente gosto bastante, que são os word arts, tá? Que são estilos de letras, tá vendo? Eu selecionei aqui o texto, vou apagar aqui agora e ele me deu aqui o word art, né, com uma formatação já pré-definida aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui que a gente pode estar alterando as formatações desse word art, tá bom? Preenchimento de cores aqui do word art. Aqui a gente também tem a possibilidade de você colocar a data, né? Você quer inserir a data, então você vem aqui e coloca a data. Coloca a data, insere aqui, né, a opção data nessa caixinha, aí você clica em aplicar. Aí vai aparecer a data aqui no slide. Tá vendo? Aqui você pode inserir o número do slide no rodapé. Tá? Número de slides. Aí ele vai dar aqui, ó, o rodapé e o número do slide. O rodapé você pode colocar, tá bom? Um padrãozinho aí. Certo? E nós temos aqui, né, esse botão formatar aqui, né? Toda vez que você estiver trabalhando com formatação de texto e efeitos como word art, a gente tem aqui essa guiazinha formatar e a gente tem alguns efeitos aqui que a gente pode estar utilizando lá nesse word art aí, para dar uma formatada interessante aí, tá bom? Certo, gente? Então, a gente viu aqui de uma forma, né, numa explanação, a formatação. A gente viu aí a formatação diferenciada, né? Não só aumentar um pouquinho o tamanho da letra ou algo do gênero, tá bom?